posicionar em relação à disputa presidencial? Vai declarar apoio a algum candidato aí? Eu era pré-candidato, se lembra, até um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido do que vai ser o rumo do PSDB. Eu e o Tasso estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito, muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exagero. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará, saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote, por exemplo. Hoje o nosso senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa no governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, tá aí, portanto, o Ciro Gomes falando sobre a eleição no Ceará. Esse vídeo repercutiu bastante sobretudo no último final de semana, em que viralizou nas redes sociais a fala do Ciro. Agora, por que eu trago esse tema hoje? Tem uma resposta da primeira-dama Michele Bolsonaro a essa publicação. Essa publicação foi feita por um canal, o jornal Cariri News, no sábado, e também pela página Easy Fatos, que publicou esse vídeo aí repercutindo o assunto no Instagram. E aí a ex-primeira-dama escreve o seguinte: choca? Não. Só não viu quem não quis por causa do velho toma lá da cá. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida. Assunto que repercute e ganha destaque hoje na imprensa, porque, aliás, desde ontem, já à tarde / noite, que as pessoas estão discutindo esse tema, porque a Michele meio que faz eu avisei, né? Ela não, né, com essas palavras, mas eu avisei que o Ciro Gomes ia dar problema no Ceará. Agora, Edu, eu não consigo imaginar e esperar que o Ciro Gomes fosse fazer, de fato, uma defesa ampla da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não dá para se esperar isso do Ciro Gomes. E aí tem que ver aquela questão da conjuntura local de por que é que o PL decidiu participar dessa chapa com o PSDB, né? Sim, Wellington, até porque quem parece que costurou toda essa situação, desse cenário no Ceará, foi o André Fernandes, né? Então, o André Fernandes é uma pessoa de extrema confiança do presidente Jair Bolsonaro, dos bolsonaros. Nós já sabemos a atuação do André Fernandes, a denúncia. É um rapaz corajoso, né, e que representa o estado do Ceará. Há muitas vezes dá até a impressão que ele está sozinho brigando no Ceará. Tá? É a impressão que se dá. E ele que trouxe esse cenário, né, ele trouxe esse parâmetro do cenário do Ceará. Por quê? Porque, primeiro, o que viabilizaria a política que esse desejo de combate ao crime, né? Quem se comprometeu ali foi o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes está ele está representando, ele está afiliado ao Partido Social Democrata Brasileiro. Eu nunca vi um social-democrata defender o bolsonarismo, né? Ou defender de forma firme o bolsonarismo. Então, aquela situação no Estado seria o seguinte: ou deixa como está, ou a gente tenta fazer uma composição com a viabilidade do Estado. Então, neste momento, é uma política mais, vamos dizer, empírica da situação do Estado. Está tomado o Estado, vide as denúncias feitas pelo próprio André Fernandes, que eu já mencionei aqui. É óbvio, eu não estou satisfeito com essa situação, né? Eu concordo com o início do vídeo da Michele, em que ela se refere à pessoa que é o Ciro Gomes. Eu concordo com ela nesse ponto. Porém, a gente tem que ter ciência da realidade do estado do Ceará. Foi no estado do Ceará, por exemplo, que ocorreu aquela situação em que mataram uma cozinheira que tentaram coagi-la a envenenar os policiais militares, deixando 2 crianças órfãs. Inclusive, né, acaba comigo toda vez que eu vejo o vídeo da filha dela chorando, falando que a mãe sempre prezou pela honestidade, né, sempre teve orgulho dela. Então, que em todo canto da casa que ela olha, ela lembra da mãe dela, que sempre foi uma pessoa muito honesta, né? No Ceará isso. Teve aquela situação em que a polícia fez uma apreensão de drogas, mas deixou
aproximadamente 75% da plantação de maconha intacta. Destruiu só 25%. Então aí você fica, né, nessa situação. Deixaram celulares, toda a situação envolvendo ali, ó, que teria as informações importantes para você ver qual que era o abastecimento e a logística, né, do funcionamento ali da venda, da produção e venda de drogas. Deixaram tudo no local. O André Fernandes fez essa denúncia. Teve aquela ocasião também que mataram um senhor à paulada, deixaram o corpo dele em decomposição na rua, no bairro, e os vizinhos não poderiam denunciar porque eles estavam com medo que a polícia passasse a informação, que teria que ser de denúncia anônima, para os bandidos. E assim, quem ia denunciar? Ou seja, é um Estado paralelo dominado por terroristas, né, narcoterroristas. Esta é a verdade. É isso que está ocorrendo no estado do Ceará. Então, diante desse cenário, adianta você ser purista no estado do Ceará? Adianta você ter uma chapa pura no estado do Ceará? Você tem que ver as coisas como elas são. E nesse caso, eu concordo com todo o parâmetro que trouxe o André Fernandes, exatamente para que fosse celebrada essa aliança no estado, e evidentemente que, né, quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, era o que dava para ser feito no estado do Ceará por meio da pessoa do Ciro Gomes para tirar o PT do governo do estado. Pessoal, presta atenção nisso porque é de utilidade pública. Tem muita gente ainda que não sabe como resgatar valores que você pode ter lá no Banco Central. São mais de 10 bilhões de reais que estão lá. É muito dinheiro. E existem pelo menos 7 formas diferentes de resgate que você nem imaginava ter. Vários seguidores aqui do canal já resgataram. E valores bons. Não deixe esse dinheiro para esse governo de esquerda antes que tirem o seu direito. Deixei o link aqui, logo abaixo na descrição, e um QR Code na tela para você que está acompanhando através da TV. Acesse agora! Zizi, é uma aliança, vamos chamar futuramente de coligação, mas nesse momento é o desenho de uma aliança que vai unir o PSDB e o PL no Ceará. O Ciro até cita o candidato ao Senado, o Alcides, que é o pai do André Fernandes, mas ele expõe uma questão de divergência do ponto de vista nacional que pode gerar conflitos também para o partido, né? É uma dificuldade muito grande a situação do Nordeste. E eu noto que muita gente que observa a questão nacional, muita gente da direita não consegue compreender essa complexidade do que é o Nordeste. Gente, no Nordeste, nós ainda temos que nos submeter à estratégia das tesouras, né? O Brasil, o que é que a gente chama de estratégia das tesouras? Esse termo foi consagrado e tudo com o Olavo, etc. É porque lá na União Soviética, os bolcheviques e os mencheviques, eles faziam, eles dois eram do mesmo lado e faziam uma espécie de disputa para simular uma disputa como se houvesse, né? E o que é que a gente chamou de estratégia das tesouras aqui no Brasil? É essa disputa que aconteceu histórica entre o PT e o PSDB, embora sejam do mesmo campo político, o que ficou bastante provado com Alckmin sendo vice de Lula, né? Depois de anos de disputa, que era uma disputa só retórica, na verdade eles são do mesmo campo. Mas o Nordeste ainda vive esta fase. O Nordeste que é dominado pela esquerda, que tem o PT no governo em estados importantes, como é o caso do Ceará e da Bahia. Então, no Ceará e na Bahia, se você tiver ainda a estratégia das tesouras, se você ainda tiver um PSDB governando, é vantagem, porque é melhor do que o PT, porque é uma alternância de poder. Né? Então, essa aliança é o possível. Então, a gente vê a ex-primeira-dama fazendo essa crítica que tem a ver com a preferência dela em relação ao grupo, a Priscila, que ela queria que fosse candidata a senadora. Todo o respeito à ex-primeira-dama, mas essa é isso. E outra coisa, todo o respeito à preferência dela é Eduardo Girão. Ninguém tem dúvida que Girão é a melhor opção. Quem tem dúvida? Né? Girão, um senador conservador, que foi, sem dúvida nenhuma, dos melhores, ou o melhor senador que a gente teve na direita nos últimos 4 anos, não há dúvida alguma.
E ele é uma pessoa que seria um excelente governador, mas ele não tem viabilidade eleitoral, infelizmente, porque o Ceará ainda não tem essa maturidade política, né? O cearense ainda está de olho no Bolsa Família, ainda está votando em Lula. Então, assim, o cearense, tudo indica, vai votar na maioria em Lula e vai conseguir votar em Ciro, que já foi governador antes, né? Que é de esquerda, sim, é de centro-esquerda, não há dúvida alguma, mas é menos pior. A gente não está falando aqui do terreno do melhor, a gente está falando do terreno do menos pior. E Ciro está comprometido com resolver o pior problema para o cearense hoje, que é a questão da criminalidade. As pessoas que viajam pelo Ceará, eu tive essa oportunidade, eu tenho com certa frequência, mas eu tive recentemente, eu vi bairros inteiros em Fortaleza com luz apagada, porque o tráfico desalojou as pessoas, tirou as pessoas das suas casas. No Ceará tem uma cidade fantasma. Isso é de uma gravidade, ou seja, você perde a sua casa, você perde sua propriedade, você tem que ir embora, porque senão você morre. É um México aqui no Brasil. Então, nessa hora do desespero, e bem explicou isso num vídeo recente, o Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes, que é o candidato dessa coligação pelo PL a senador, ele explicou que é uma questão de sobrevivência. E a gente tem que entender isso assim. Na Bahia, a gente está vivendo uma coisa semelhante, não é igual, mas é semelhante. Porque, de alguma forma, a tendência de ACM Neto, que é o candidato de oposição na Bahia, é uma tendência de centro-esquerda. Apesar do passado do avô dele, ACM, conhecido, que foi presidente do Senado, governador da Bahia muitas vezes, ser de direita, ligado ao regime militar, era a direita da época, a tendência de ACM Neto é uma tendência de centro-esquerda, mas que a gente aqui na Bahia vai se dar o luxo de não apoiar a ACM Neto, a direita da Bahia vai se dar o luxo? Não pode. Não pode, porque qual é o objetivo? O objetivo é desalojar o PT. Então, essa situação que é criada dentro da direita por essa controvérsia, desculpe, é por não entender o desespero que o Nordeste está passando. Então, André Fernandes é o líder da direita no Ceará, ele tem feito um trabalho muito bom, inclusive, de denunciar essa criminalidade, tem tudo na cabeça e na sua pauta da direita, absolutamente tudo. Tem feito um grupo político, tem criado consistência e número nesse grupo político dentro do Ceará. Então, isso precisa ser respeitado, precisa ser visto, e eu acredito que o candidato Flávio Bolsonaro entendeu a situação. Então, Ciro Gomes, tudo indica, não vai apoiar Flávio. Para ele, por trajetória política, parece e se torna uma coisa incoerente para ele, né? Então, para ele é difícil, até como candidato a governador, e Flávio Bolsonaro, é o que tudo indica, entendeu isso, tanto que chancelou a aliança, o mesmo acontecendo na Bahia, em relação ao ACM Neto. Então, o Nordeste é um caso que você precisa entender um pouco mais de política e de dia a dia, para poder explicar e para poder entender que isso é o melhor que pode ser feito neste momento, porque mais para frente a direita vai crescer e vai ter seus líderes para poder oferecer para candidatos a governador, eu tenho certeza. Zizi Martins, conosco no Jornal da Hora Verde. Zizi, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Hora Verde Brasil, nesta semana, conosco por aqui, abrilhantando inclusive as nossas manhãs. Agradeço muito pela sua participação. A gente se vê à tarde, 5 da tarde tem o Primeira Página. Um abraço a você. Sim, Wellington, muito obrigada pela honra de estar aqui no Jornal da Hora Verde. Obrigada, Edu, por essa companhia tão qualificada e essa audiência da Hora Verde que a gente tanto ama, lembrando que conhecer Jesus é tudo que a gente precisa. Valeu, Zizi. Eduardo Salles, um abraço a você, Edu. Até mais, 5 da tarde a gente se encontra no Primeira Página aqui na Hora Verde Brasil. Até mais, Wellington, uma honra estar aqui no Jornal da Hora Verde. Um abraço à minha querida amiga Zizi e um abraço à nossa querida audiência. Até mais tarde. Tenha um excelente dia.
Eduardo Salles e Zizi Martins, logo mais às 5 da tarde, aqui na Auriverde, no Primeira Página, um convite a você que acompanha o Jornal da Auriverde, que nos acompanhe e prestigie também à tarde, a partir das 17 horas, essa semana também comigo, aqui no comando do Primeira Página. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.